Olá, bom sol a todos. Eu sou a Natália Rasbu Hernandes e hoje estou aqui para apresentar as minhas estufas, a estufa no qual estou aqui em Marte. Então vamos lá. Então, aqui é o que iremos ver hoje ao longo dessa apresentação, desde designs, como também protocolos, tecnologias, cargos, entre outras coisas que vocês vão descobrir agora durante essa apresentação. Então, vamos lá. Opa, aqui. Gente, quando falamos em estufa, primeira coisa, a gente tem que, na estufa, a gente tem a relação entre homem e ciência, porque na estufa você vai estar tratando não só da alimentação, como também da saúde mental e física, que aquilo vai proporcionar ao astronauta, como também a todos. E na questão da visão da ciência, você está vendo a questão do desenvolvimento de uma pesquisa, de um desenvolvimento. Só que o que forma uma estufa? É um sistema de irrigação, uma ventilação, a umidade, a tecnologia, luz artificial, questão energética, isolamento térmico e aquecimento. Principalmente aqui em Marte, que a gente tá difícil aqui, gente. Tá difícil. Então vamos lá. Esse aqui é um esboço de um trabalho retirado de Portugal, que as referências que eu coloquei no final deste trabalho vocês irão encontrar, que é um ciclo do como é o funcionamento dessa estufa, porque nele você tem um processamento, como se fosse o seu tipo de processamento ali, onde você tem um controle de ambiente, de água, de nutrientes, o sensor dos nutrientes, da questão se a água está com uma boa qualidade, sensores de temperatura e umidade, sensores de luz, isso está tudo relacionado. Se você não tiver um desses fatores, os outros acabam sendo prejudicados. Então, vamos lá. Vamos para o design interno. O design interno eu utilizei a proposta do Rash Hatot, que foi um outro astronauta análogo que participante aqui da Tati Marte, e eu utilizei algo que eu projetei alguns anos atrás, que seria, além da estufa principal, a gente teria, junto com o centro de saúde, uma outra estufa só para o uso de fitoterápicos. Por exemplo, plantas que a gente pode utilizar, principalmente para remédios, para outras funções que vão ser utilizadas também pelo centro de saúde. E além dessa, que vai ser conectado com, dá para observar aqui a conexão, a gente teria uma que só teria como acesso à estufa principal, que seria para culturas de verão e primavera, e para inverno, e outra para inverno e outono. Aqui eu coloquei algumas imagens, opa, perdão, gente, algumas imagens de coisas que encontraríamos no estufa, que eu já vou explicar logo adiante. E eu coloquei aqui o exemplo que seria a questão como seria a estufa principal, ela seria de 8 por 5 metros, ela não teria ali não seria algo com muitos andares, porque ela não necessariamente, porque ela teria outros compartimentos. Seria algo bem exclusivo ali, que não seria para tumultuar e ficar tudo muito apertado, muito comprensado ali, então seria algo bem espaçoso e algo ali que seria como se fosse centro de pesquisas. E eu fiz como se fosse um projeto que parece que está um garrancho. Eu peço desculpas, eu computação gráfica somos totalmente opostos. Então, eu peço desculpas, mas eu fiz aqui um exemplo. Eu espero. Se alguém conhecesse isso já foi utilizado antes, por favor, me diga, tá? Porque foi algo que eu estava vendo na minha cabeça e falei, por que não? Então, se alguém já utilizou, por favor, me digam. A gente coloca aqui nas referências do vídeo, por favor. Então, vamos lá. O que seria isso? Seria utilizado para levar durante a missão, seria utilizado no foguete e seria o que? Seria praticamente como se fosse uma base para essas estufas, que é uma base hexagonal, que também já foi apresentada aqui por uma outra pesquisadora no Habitat Marte, e que seria de uma forma hexagonal, só que como ela seria transportada essa base? Ela seria como se fosse um triângulozinho, tá? E esse triângulozinho, ele abriria assim, e você desdobraria ele assim, em dois passos, assim e assim. É um pequeno origami que você, no caso, você teria uma base, principalmente ali para você colocar uma estufa em cima, porque temos
principalmente projetos que você seria algo que você abriria como se fosse uma sanfona, uma estufa, um ambiente, um setor, um setor principalmente para Marte. Então, seria uma forma de ser uma base, seria como se ela fosse carregada como um triângulo, e esse triângulo ele iria se expandir dessa seguinte forma. Ok? Então, vamos adiante. Algo ainda que tem ainda muito para se aprimorar, se já existir, ainda bem. Se ainda não, a gente aprimora. Então, vamos lá. Esse daqui é também um outro exemplo como poderia ser, que também já é utilizada hoje, alguns protótipos, principalmente pela ESA, que é a Agência Espacial Europeia, seria como se fosse esses cilindros de 6x4x4. E nesse teriam principalmente sistemas de água, básicos de agroponia, entre outras coisas. Vamos lá, na estufa principal, o que é na estufa? Você teria o funcionamento do controle de dados das outras estufas, estatísticas de cultivo, ele seria praticamente o banco de dados com tudo sobre as pesquisas, sobre seria onde teria o banco de gimnospermas, seria como teria o registro dos estados de biosistemas, teria também a área de polinizadores, seria um centro ali de encontro para as outras estufas, onde seriam realizadas as pesquisas, também a sua questão da qualidade. E aqui eu trouxe algo, por exemplo, que a gente teria na estufa, por exemplo, que é o cultivo de clorela, que ela é uma microalga verde, que hoje está sendo utilizada muito no ambiente espacial, porque ela tem muita proteína, ela tem muitas vitaminas, como vitamina B1, B2, e ela está sendo utilizada principalmente hoje pelo programa da NASA. Inclusive, essa aqui é uma barrinha que eu trouxe para vocês para ilustrar, que seria algo, por exemplo, que a gente teria de cultivo que se transformaria na alimentação e para manter a saúde dos astronautas. Aí a gente teria estufas de verão e de inverno. O que elas teriam? Por exemplo, por que duas diferentes estufas? Porque tanto ali no verão como primavera é algo que tem de ser parecido a questão de temperatura, umidade, o inverno e outono também. Então a gente teria, por que duas? Porque nelas teria a diferença de temperatura, umidade, teríamos ambos braços robóticos, modelo de hidroponia vertical, painéis de controle para manutenção de temperatura, umidade, irrigação, agroponia e aeroponia. Então, vai ser aqui. Esse aqui é um exemplo hoje, que a gente tem esse aqui, que foi já estruturado hoje. E aqui é um exemplo de uma estufa, como ele poderia ser utilizado aqui em Marte. Aqui eu trouxe alguns exemplos de algumas frutas, tanto para verão, outono, inverno, primavera, que poderíamos levar, né? Que aqui a gente sente falta, gente. A gente sente falta de uma água de coco, sente falta, né? Os outros astronautas também sentem falta de uma banana maçã. A gente sente falta. Então, aqui é outro exemplo, né, de como poderia ser essa estufa. As outras estufas, principalmente a estufa que estaria ligada com o centro de saúde, que ela teria a questão dos fitoterápicos. Então, vamos lá. Aqui teria sistema de agonia. Aqui, por exemplo, os tomatinhos. A gente gosta muito de tomate aqui. São os nossos bebês aqui na estufa. E o que a gente teria nas hortas, por exemplo, plantas exclusivas para fitoterapia, plantas fitoterápicas, por exemplo, lavanda, camomila, que são principalmente para calmante, alcachofra para gordura no fígado, a questão do chá verde para o colesterol, eucalipto para a questão respiratória, pata de faca para a questão do controle da glicose. A gente também tem o eucalipto, como já falei, da questão respiratória, o açafrão, que é um ótimo anti-inflamatório também. E também temos agora, vamos para as tecnologias que serão aplicadas. Por exemplo, tecnologias de sensor sensor de câmera infravermelho, luzes de LED, sensor de regra de multiparâmetro, por exemplo, para a questão de medir o pH da água, a ORP, que é a questão da oxidação, e também um sistema de aeroponia, hidroponia, como já mencionados anteriormente, os fotobioreatores, que são as produções de microalgas, como eu falei anteriormente, como a gente tem, por exemplo, a clorela. E também a gente tem bioreatores, braços robóticos, regulação térmica.
A gente teria o filtro para a purificação do ar, as irrigações. A gente também teria aqui na nossa impressora, como a gente está no sistema de. Está todo mundo aqui isolado em cada um do seu setor, a gente tem também impressora 3D para alimentos, tá? A gente transforma o que a gente produz aqui em alimentos, por exemplo, fazer uma carne impressa, a gente pegar, vamos dizer, uma clorela, fazer ali formato de um bife, já pensou que delícia? A gente gosta aqui. Panqueca, a gente também gosta muito de panqueca aqui, que a gente faz direto. Lanche, para fazer lanche, a gente também tem um desidratador, temos para também manter muitas vezes um estoque ali de alimentos, de frutos que a gente está produzindo, a gente também tem que desidratar. E a gente também tem a reutilização de água, principalmente aqui, que a gente não tem água abundante, a gente não tem, então a gente tem que utilizar o que temos e saber utilizar. E a gente também tem que fazer, com o que a gente tem que captar, reutilizar, tratar e colocar para nossas plantas ficarem felizes. Aqui eu coloquei, por exemplo, a questão da luz, da leitura infravermelha, para ver a questão da qualidade das plantas, para ver se também não tem praga. Temos também a questão aqui, por exemplo, essa aqui é uma impressora 3D de alimentos, que é muito incrível. Temos desidratadores. Por exemplo, a panqueca. Temos também impressora para panqueca, que delícia. Temos aqui os braços robóticos e também os sistemas que a gente teria para o cultivo das plantas. As luzes. Temos também o sistema de ventilação, de controle de pH da água. E o que são recursos possíveis de gerar in situ e transportados da Terra? Seria o que a gente pode gerar, seria estruturas para colocar as culturas por meio de matérias trazidas da Terra por impressão 3D, bioenergia, frutagem de área, área para compostagem dos alimentos que a gente vai utilizando, também utilizar todos os tipos de compostagem possíveis que a gente puder utilizar. Áreas de reciclagem, como também campo de pesquisa de matéria-prima em Marte, por exemplo, o uso da terra, desculpa, gente, eu não lembro a palavra, rególitos, por favor, alguém me ajuda aqui, rególitos que fala quando a gente está falando da questão, são as amostras, seriam as amostras de Marte, a gente já tem um progresso muito grande da questão de como seria o cultivo, então, tem que aproveitar o que a gente tem. E o que a gente traria da Terra? Seria os insetos polinizadores, as luzes artificiais, organismos, né, para a Terra ali, porque você pegar uma Terra ali crua e colocar, está produzindo difícil. O germoplasma, trazer os fotobioreatores, sensores para água, para as plantas, os sensores que eu já citei anteriormente, impressora 3D, alimentícia, de metais, entre outros materiais. A gestão, como seria a nossa gestão? A nossa estrutura organizacional. A gente teria o nosso gestor líder da nossa estufa, o nosso astrobiólogo, o nosso astroquímico e o nosso astrobotânico. E neles teríamos um cargo rotativo. Já vou explicar o que seria esse cargo rotativo. O nosso astrobiólogo, vamos lá. O perfil do nosso astrobiólogo. Um engenheiro de biossistemas, formado em botânica, que seja biólogo, especialista em biomédica, biotecnólogo e também técnico em gastronomia, eu já vou explicar o porquê. Eu acredito que todos teriam que ter um conhecimento em gastronomia, a gente, claro, receberia, somente ali no centro de saúde, algum outro setor, instruções da questão de alimentação, de cardápio, e teríamos todos que saber o mínimo ali cozinhar, saber seguir essas instruções. Então, quais seriam as responsabilidades do cargo? Manter a qualidade do rendimento das culturas, monitorar as plantas, responsável pela manutenção da estrutura e análise de dados de pesquisa. O nosso astroquímico, também técnico em gastronomia, como falei, todos tinham que saber o mínimo cozinhar, saber seguir as instruções. E ele teria que ser um engenheiro químico, um bioquímico, um botânico, especialista em química ambiental, principalmente, técnico em gastronomia, e o que ele faria? Principalmente monitorar a qualidade da água, do ar, e aprimorar solos e ambientes controlados, ou seja, saber trabalhar com o que a gente tem e sempre aprimorando para aumentar a qualidade e mantê-la. E evitar problemas de doenças nas culturas, por exemplo, desenvolvimento de praga, algo do tipo. Um astrobotânico, também técnica e gastronomia. Tem que saber cozinhar, gente. Para estar na estufa tem que saber cozinhar. Então, eles têm um engenheiro agrônomo, biotecnólogo, especialista em agronomia, um químico
E seria, no caso, desenvolver modos de produção e cultivo também, ajudando o nosso queridíssimo outro colega, e manutenção da estufa da terra e manutenção das plantas. E o nosso perfil do nosso chefe da nossa estudo, o que ele é, o que ele vai ser? Um engenheiro agrônomo, um botânico, um biotecnólogo, um bioquímico, um químico, um gestor ambiental, e ele tem que ter liderança, cooperatividade e uma competência. Não dá para deixar alguém maluco para fazer isso. Então, vamos lá. O que são as funções dele? É instruir, relatar as pesquisas, fazer um cronograma e fazer com que ele seja cumprido, ficar ali na cola de todo mundo, supervisionar e encaminhar essas pesquisas, coordenar rotinas diárias e revisão de protocolos e também, principalmente, evitar problema. Não queremos ninguém brigando. E também tem um problema com as nossas plantas. Mas o que seria esse cargo rotativo? Esse cargo rotativo, para não ficar muito cansada e fazer a mesma coisa sempre, a gente evitar ouvir isso, porque a gente ouve isso direto, é o quê? Cada tripulante, ele passaria por protocolos diários de instalação para aprender sobre procedimentos. Por exemplo, hoje eu vou aprender o astro... Vamos lá. O nosso astrobotânico, ele vai passar hoje um dia no lugar com o nosso astroquímico. Vamos aprender o que o nosso astroquímico faz, vamos aprender com ele, o que ele vai fazer. Então, ele seria, no caso, aumentar o repertório de conhecimentos. Imagina, um lá fica doente, a gente precisa, como a gente vai fazer a qualidade da água? O outro tem que aprender, o outro tem que estar sabendo. Então, vamos lá, o outro morreu. Como a gente faz? A gente vai perder a cultura? Não dá para perder a cultura. Ou a gente precisa do outro para ajudar. Então, aumentar o repertório de conhecimento, arejar a cabeça para evitar estresses também, e manter a saúde mental em espaços alternativos. Então, vamos para o programa de treinamento de astronautas da infraestrutura. Eles têm que ter uma facilidade, um conhecimento com as tecnologias alternativas, eles têm que estar ambientalizados com isso, têm que saber se adaptar, suportar o isolamento, o isolamento vai ser muito longo, às vezes até indeterminado. Temos um período, né, que a gente tem que ficar, por exemplo, 2 anos, senão, infelizmente, teremos um falecido. E a gente tem também a gente tem que ter a independência, a gente não pode ficar dependendo muito do outro, porque, como eu falei, se vai um que aconteça qualquer coisa com o outro, ele precisa de uma emergência, ele está resolvendo uma outra coisa. Vai esperar tudo explodir? Não, você tem que saber, você tem que ter uma independência para fazer. Uma confiança nos membros da tripulação, não, é ruim se você ficar paranoico e achar que todo mundo está atrás de você. Então, tem que ter uma confiança nos membros, manter a calma e a racionalidade em situações de risco. Por isso, entraria, por exemplo, aqui umas práticas como prática do Mindfulness, que é de trazer o foco para o momento, a ideia de sustentabilidade, saber lidar com o que a gente tem e saber utilizar e utilizando isso ao nosso favor. Uma boa convivência, um conhecimento geral de mecânica, afinal, tudo a gente vai estar utilizando ali, principalmente tecnologia, e ter em todos a liderança e foco. Vídeos úteis sobre temas da tema da agricultura, por exemplo, esse aqui temos sobre 10 plantas purificadoras de ar, benefícios dos alimentos verdes, medicinais e fitoterápicos, o que saber sobre elas, saúde mental, como as plantas podem entrar contra a tristeza, que é o uso da hortoterapia, mas vou falar isso mais adiante, e a espirulina e a clorela aqui é utilizada hoje nas missões. Vamos lá, o que é necessário, o que a gente necessita aqui para 2 semanas de isolamento? O homem adulto necessita mais ou menos de 3 litros de água por dia, então, levando em consideração aqui que somos em 5, 4 pessoas, a gente vai ter em média aí, vou colocar para 14 dias, uns 210 litros para consumo, tá? E em 5 minutos de banho são utilizados, em média, 40 litros de água. Então, se são 50 dias, teremos aí uns 2.800 litros de água. A gente está fazendo o pessoal aqui economizar no banho, mas tem alguns que precisam desse banho, viu? Não queria falar nada, mas aqui na estufa acontece isso. Consumo de alimentos e de média de 2 a 3 quilos por pessoa, então, levando em consideração de 5 pessoas, ali seria mais ou menos 61 quilos de comida. O povo também aqui come bastante, a gente gosta de comer. Agora seriam as orientações serem aplicadas às instalações, por exemplo, a rotina e protocolos da estufa, logística alimentar, o que a gente vai fornecer para eles, e energia, a questão da água, da alimentação, o que a gente vai poder fornecer durante a semana, e o que a gente precisa fornecer, o que eles estão precisando, uma rotina de produção alimentar, para a gente manter a qualidade e não faltar nada, treinamento de como manusear e cuidar da terra. A gente passaria isso para todos, porque a gente acredita que todo mundo deveria ter
pelo menos ali a sua estufa, tanto não só para a questão de consumo, mas também para manutenção da saúde mental. Hoje temos vários produtos que é a ortoterapia, inclusive já aplicados no Habitat Martin, em uma parceria entre eu e o professor Júlio, fizemos e foi apresentado, inclusive, no Congresso Internacional de Astronáutica de 2022, a importância do uso das plantas além do consumo, e sim também para você cuidar. Inclusive, eu convido vocês a verem o Diário da Zucchini, que foi uma flor de abobrinha que fizeram um diário dela no espaço. É a coisa mais fofa da vez sobre como foi a experiência da planta do espaço, eles escrevendo pela planta, coisa mais fofa do mundo. E você vê a relação como ajuda o bem-estar do astronauta a cuidar disso. Então, não só do astronauta, como da tripulação inteira. E a importância da botânica para viver em harmonia com a saúde e informações de como manter as boas relações com as plantas. Por exemplo, a gente tem muito relacionado com as plantas. Por exemplo, os frutos, a gente tem sistemas parecidos. Então, é muito interessante como a gente é parecido com as plantas. Então, os protocolos. Protocolos de rotina específica da instalação, monitoramento, manutenção, análise de relatórios, análise de contaminações, preservação do biosistema, colheita, cozimento e pesquisas. Protocolos de segurança, logística alimentar para casos de problemas e ter que racionalizar a comida. Planos de emergência, prevenção de perdas, identificação de falhas pelo CRIS, que é uma teoria de evolução criativa de problemas, que é uma técnica utilizada para resolução de problemas específicos, que foi desenvolvida por um pesquisador chamado James, eu não sei falar esse nome, sinto muito. Está escrito aqui na tela, desculpa, eu não vou conseguir arriscar esse nome. E ele vai ser específico para todos os campos de atividade para essa resolução de problemas. Aqui é o problema geral, aqui é o problema específico, faz problema geral, aí você tem uma solução geral e uma solução específica do problema. Protocolos de atividades ocupacionais e entretenimento. É necessário, aqui, lá na Terra, quando eu estava lá na Terra, a gente precisava muitas vezes sair, senão a gente ficava maluco. Aqui é a mesma coisa. Então, que ajuda óculos de realidade virtual, um dia antes da vida, que é um videogame muito legal, para estimular a questão de dançar, a questão do corpo. Videogames, quem não gosta de jogar um FIFA, jogar um Gran Turismo, é muito bom. Tem uma sala de cinema, quem não gosta de um filminho, uma série. Música, a música é excelente para tem os registros dos benefícios da música desde os tempos bíblicos. A gente tem registros da Bíblia sobre o uso da música para a saúde mental. Isso é incrível. Jogos, por exemplo. Aqui as plantinhas, para cada um cuidar da sua plantinha. Tem uma plantinha de estimação. Desculpa, vou ter que desligar a câmera aqui porque o celular está aquecendo. Sinto muito. Perdão. Então, também temos a questão da leitura, estimular, fazer um clube da leitura, utilizar a questão de pintura, a cadeiras de massagem, jogos, para fazer todo mundo interagir, e a meditação, mindfulness e outros tipos de meditação também. Protocolos de microprodução produção de alimentos, a gente utilizaria água, racionalização de energia, compostagem, logística de alimentos, política sem desperdício, reciclagem e eficiência do rendimento das culturas. Produção de equipamentos para estufa. Por exemplo, pá, vasos, baldes, irrigadores. Mas também tem a gente gosta de colocar a mão na massa. Então a gente também às vezes vai na mão. A gente não usa nada disso, vai na mão mesmo, cavando igual cachorro. Aí a gente tem as carcaças de braços robóticos que nos ajudam, instrumentos. E a produção de alimentos para variar a alimentação da tripulação, como já mencionado, por exemplo, a impressora 3D na alimentação, a gente usaria impressoras 3D para os equipamentos também. Os spin-offs, temos as tecnologias de infraestruturas que poderiam estar em operação na Terra, por exemplo, o desenvolvimento das estufas de autossuficientes, sustentáveis de alta tecnologia para aumentar a eficiência de grandes estufas, por exemplo, estufas somente de alto custo, as high-techs também sofrem com problemas de matriz energética. Então, a gente conseguiria trazer, como a gente soluciona lá, um lugar que a gente não tem, muitas vezes, a questão da disponibilidade energética como a gente tem hoje, que a gente tinha lá na Terra, como a gente poderia mandar lá para a Terra, como a gente soluciona aqui.
E também como impactam na comunidade científica. As pesquisas que a gente realiza aqui, a gente acaba contribuindo de alguma forma. Então, a gente também tem a forma de produção para evitar o desequilíbrio de um ecossistema, a gente tem que desenvolver isso aqui, senão a gente pode perder tudo, com o único problema, a gente pode perder toda uma safra e vai acarretar todas as outras estações. Uso de recursos para eficiência agrícola e desenvolvimento para parâmetros para montar as estufas. E vamos lá, os impactos da ODS. Em Marte, teríamos a fome zero, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, energia limpa e acessível, indústria, inovação e infraestrutura, igualdade de gênero, água potável e saneamento, consumo e produção responsável, água contra a mudança global do clima e parcerias e meios de implementação. Então, a gente teria gente ali de vários lugares do mundo, teríamos de tudo dentro de uma estação e teríamos que fazer de tudo para a gente se manter com saúde e vivos, principalmente, usando, então, a sustentabilidade e também para buscando bem-estar. Opa! Então, vamos lá. E na Terra, a erradicação da pobreza, principalmente que a gente traria muitas soluções, por exemplo, para lugares que você tem custos financeiros baixíssimos, lugares com temperaturas extremas, e que poderia trazer muitas vezes a saúde também, seria como a questão da fome zero, agricultura sustentável, o bem-estar, saúde, uma educação de qualidade. Então você muda todo um sistema, toda uma sociedade que você está em volta com uma estufa. Você vai gerar empregos, você vai gerar conhecimento, você vai gerar alimentos, você vai gerar uma boa saúde, você vai gerar formas de ter uma água potável e saneamento, você vai ter formas de ter uma energia limpa e acessível, o trabalho crescente, crescimento econômico, a indústria. Então, você vai parecer algo tão simples, algo tão antigo, a questão da gente ter a questão das plantações, que pode, na verdade, mudar toda uma sociedade, principalmente cidades pobres ali, comunidades pobres. Então, pode trazer muitos impactos positivos. Essas foram as referências que foram utilizadas durante toda essa apresentação e elaboração deste trabalho. E eu encerro por aqui. Meu nome é Natália Bernandes, no Instagram é space.nat. Caso não busque redes sociais, perdão, esqueci um E aqui. Meu e-mail é nataliarasbun.gmail.com e eu gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui e conhecendo um pouquinho mais sobre como funciona a nossa estufa aqui em Marte. Tenham um bom sol.